Nesse vídeo a gente vai brincar juntos aí do jogo 7 erros. Vamos descobrir aí os 7 erros e você vai ter uma classificação no final do vídeo, que eu quero saber se você é um investidor casca grossa, se é um investidor médio para passar de ano ou se é um investidor iniciante, tá? Então você precisa entender aqui os 7 erros de quem investe em fundos imobiliários, quem está começando a investir geralmente comete isso, quem já está um pouquinho mais à frente também acaba cometendo, então fica comigo até o final do vídeo para entender quais são esses 7 erros que você não pode cometer. Se você já é investidor casca grossa da pesada, deixa um dedo no like aí e fortalece o canal. Se tu não é inscrito ainda, se inscreve, cara. Se inscreve porque o Benjamin Graham, ele fica de olho em todo mundo que tá inscrito aqui no canal. E quem não tá inscrito, ele joga a rentabilidade para baixo. É por isso que tu tá vendo a tua carteira aí cada vez performando pior. Faz o teste. Se inscreve no canal, olha na tua corretora, provavelmente já vai subir na hora. Beleza? Então faz isso daí, faz o teste, depois comenta aí. Pô, minha carteira subiu. Não subiu. Se não subiu, a gente vai reclamar lá com o Benjamin Graham, beleza? Então, vamos para o primeiro erro aqui, que é o seguinte, cara, escolher o fundo imobiliário pelo rendimento mensal. E recentemente a gente tem um exemplo bem claro aqui, que é o DEVA 11. Porque o DEVA 11 é um fundo de papel high yield, ou seja, ele paga dividendos maiores, porém ele tem um grau de risco maior. Diferentemente do que acontece com os high grade, que são títulos de maior qualidade, com menor risco, mas trazem uma rentabilidade menor. E quem está começando quer o quê? Quer a maior rentabilidade possível a qualquer custo. Então ele simplesmente vai lá e olha no site, ele está aqui andando de lado, ok, e aí ele acha que não tem risco nenhum, né? Sendo que é um fundo jovem, né? Ele não tem um histórico muito prolongado, né? Então iniciou lá em 2020 e aí ficou caindo lateralmente, mas sempre pagando dividendos altos, né? Então o investidor acaba sendo atraído por isso. De tal modo que lá agora em março, né, ele teve uma queda muito forte, né? Caiu aí, chegou a cair praticamente 50%, 45% estou puxando aqui de queda, 48,95% de queda. E aí o investidor fica como? Fica maluco, né? Pô, eu investi lá, tava pagando dividendos, agora não tá mais pagando, o que tá acontecendo? Simplesmente olho grande, né? Olho grande, querendo um prêmio ali de 2% ao ano, e aí assume um risco maior do que acaba compreendendo. Muitas vezes a pessoa nem entendeu que tem um risco associado ali. Então o que acontece? Hoje, para quem compra hoje, depois que desvalorizou bastante, agora ele tá até que subiu bem, né? Desde o fundo ali até agora, já subiu 34%. Só que em cima daquela queda anterior, né? Ainda tem uma queda aí de 32%. Então, ainda é uma queda bem expressiva, né? Isso aconteceu justamente pelo fato de que um devedor do fundo, né, que tem um CRI que o fundo comprou, né? Ele não conseguiu pagar a tempo, depois ele entrou na justiça pedindo mais um prazo, então isso acaba assustando muito, tá? E diferentemente do que pode acontecer num fundo de tijolo, que é um fundo que tem imóveis reais, se o inquilino ele simplesmente não paga, manda uma ordem de despejo, sai aquele inquilino e posteriormente entra outro inquilino. Agora, se um devedor ali de um CRI, ele simplesmente não paga e ele quebra, já era, aquele dinheiro lá não existe mais, tá? Não existe por trás um imóvel. É claro que pode ter alguns tipos de garantia, mas caso aquele devedor ele não consiga honrar mesmo com as garantias, já era, tá? Aquele dinheiro não volta mais, então isso acaba penalizando muito mais um fundo de papel nesse sentido. Então o que acontece? Pô, o cara que comprou ali em fevereiro, o preço estava 85,40, ele olhou para o mercado e viu o seguinte, pô, na média, a gente teve nos últimos 12 meses 11,87 de dividendos pagos, né? Se a gente divide aí por R$ 85 mais ou menos, a gente vai ter um dividend yield de quase 14%. E aí o cara, porra, beleza, 14% tá legal, tá bacana. Só que aí, né, assumiu um risco maior sem saber que estava ocorrendo. Aí o que adianta a gente ter um dividendo de 14% ao ano e a gente amargar uma queda aqui de quase 50%? Né? Então a gente tem que sempre ponderar o risco e investir somente olhando a maior rentabilidade de dividend yield é um erro básico. Então já anota aí, pô, esse erro aí eu já cometi, mas não vou mais cometer, porque no final a gente vai ver aqui qual que vai ser a tua classificação como investidor, tá? Próximo erro que a gente tem: concentração em uma única classe, né? Então, aqui a gente está falando fundo de papel. Pô, o fundo de papel tá bombando, tá pagando muito bem, e aí a gente percebe, pô, como que esses fundos eles acabam performando acima da média, né?
porque boa parte desses fundos de papel, eles têm a sua rentabilidade atrelada à inflação. Então, se a inflação está subindo, quem deve esses CRIs, eles têm que pagar um prêmio maior. E aí isso acaba refletindo na distribuição dos dividendos para os cotistas. Só que isso acaba sendo momentâneo, né? A gente espera que haja medidas para que a inflação seja controlada. E isso posteriormente vai acabar refletindo nos dividendos pagos, consequentemente, no teu dividend yield on cost e também no preço desse título que é negociado no mercado. Então, se tu comprou muito caro, provavelmente ele vai ter uma realização ali, voltar para os preços mais a menos, e aí tu vai ver que o teu dividendo diminuiu e a valorização do teu ativo também diminuiu. Então, acaba sendo um erro tu investir somente nessa ótica, tá? Então, compreender muito bem a diferença de fundo de papel e fundo de tijolo. Terceiro ponto, não entender o objetivo do fundo imobiliário. Isso aqui é outro erro bastante comum, né? Então, exemplo clássico aqui. Pô, tem um fundo de desenvolvimento imobiliário. Então, esse fundo aqui, por vezes, ele não vai distribuir dividendos porque o foco dele é ainda construir esse fundo para poder locar lá na frente ou vendê-lo. Então, por vezes, pô, beleza, um imóvel ficou pronto e foi locado, aí tem um boom ali, né? Sobe aquele dividendo ali e tem uma valorização e chama atenção, aí tu quer investir. Só que aí, né, muitas vezes tu já pegou de forma atrasada, tu não entendeu muito bem ali o que aquele fundo está fazendo. Outro que acaba acontecendo bastante é fundo com foco em compra e venda dos imóveis. Então, esses daqui, eles podem ter alguns imóveis que estão alugados, então tem uma recorrência ali paga, e outros ele quer comprar e vender. Então, quando ele vende um imóvel, entra um dinheiro maior no caixa e, consequentemente, durante 3 meses, tem uma distribuição maior de dividendo. Aí tu olha para isso, pô, aumentou pra caramba, quero receber isso aí também. Aí tu compra e aí no mês seguinte tu para de receber aquela bolada, tem uma desvalorização da cota e aí tu fica, pô, meu Deus do céu, o que aconteceu? É justamente isso que eu falo, se a gente fica investindo através das notícias, né? Ah, tô olhando aqui que tá bombando. Notícias são 2 coisas que tu vai ver. Ou é tragédia, porque eles precisam de clique. Então, é tragédia, é medo, ou é ganância. Eles vão querer te botar ganância, porque eles precisam que tu clique no link ali. Então, por vezes, algo que subiu pra caramba, beleza, subiu, mas agora já era, cara. Perdeu a oportunidade. Então, a gente precisa identificar essas oportunidades antes que elas aconteçam. Depois que aconteceu, já era, tá? Então, tem que ficar atento a isso. E aí, marcou aí que esse aqui já cometeu também? 4º ponto. E investir em fundos monoinquilino ou monoativo. Então, o que é isso aí, tá? Primeiro, vamos falar do monoinquilino, tá? Imagina que tu tem uma casa, tá? E a tua casa, tu pode fazer uma kitnet, e aí tu pode dividir vários quartos lá e fazer kitnets, de fato, né? Pega essa casa e faz kitnets lá, divide para 4 pessoas, dependendo do tamanho da casa, e tu vai ter 4 inquilinos. Monoinquilino, tu pegou a casa inteira, alugou para uma única pessoa. Se essa pessoa perde o emprego, né? Tu fica ao risco específico de um inquilino só. Então, como a gente está investindo no fundo imobiliário, não faz sentido a gente se expor em um fundo que tenha apenas um inquilino, sendo que a gente pode diversificar isso de diversas formas, tá? Então, olhar para o fundo imobiliário e verificar se ele é monoinquilino. Agora, outro ponto, se ele é monoativo, ou seja, esse fundo ele tem apenas um imóvel. Então, pô, ele tem apenas um imóvel, beleza. Tá, mas esse imóvel, ele está localizado aonde e como que é repartido esse imóvel? Dá para colocar uns 10 inquilinos lá? Por vezes pode ser um puta de um galpão logístico enorme e lá divide entre várias empresas. Então, beleza, apesar de ser um único imóvel, ele acaba sendo diversificado as receitas através da diversificação de inquilinos. Beleza, bacana. Pô, se pega fogo, beleza, tem a seguradora, vai ser uma merda e tal, mas ainda consegue ressarcir ali, dependendo do tipo de contrato e dependendo do nível de destruição ali, acaba complicando, né? Mas é um risco que existe. Então, a gente diversificar isso também acaba sendo legal. Então, quanto mais imóveis, melhor, quanto mais inquilinos, melhor também. Então, isso a gente vê um exemplo clássico aqui do Alme 11, tá? Que era dono, ainda é, né? Dono desse prédio aqui maravilhoso, muito bonito, muito tecnológico, muito tudo de bom, que é a Torre Almirante. E esse imóvel aqui foi construído para a Petrobras, cara. Foi a Petrobras, eles fizeram um acordo e eles construíram para a Petrobras. Só que a Petrobras, por sua vez, decidiu o seguinte: cara, beleza, se instalou aqui, estamos pagando os aluguéis, só que, pô, na real, não curti a vista não. Não curti a vista aqui é feia pra caramba. Vamos sair desse prédio todo aqui. Quanto tem que pagar de multa? Ah, tem que pagar 4 meses de multa? Tá aqui a multa, tchau, um abraço.
E foi isso que aconteceu. Não por causa da vista, né, pessoal? É uma brincadeirinha, né? Às vezes a pessoa não entende ironia. Aí tem que explicar. Então é basicamente isso, cara. O que aconteceu aqui? Lá em 2017, ela estava pagando 3 milhões aqui, a Petrobras pagava 3 milhões de aluguel, e pagou em janeiro de 2017. Aí em fevereiro, o fundo recebeu a boladinha ali, distribuiu 16 milhões para a galera e ficou vago, porque ninguém queria mais alugar essa laje corporativa aqui, que foi construída aos moldes para a Petrobras, e ninguém quis alugar a laje corporativa aí, cara. Então, tá vago desde então. E esse fundo se deteriorou de uma maneira absurda, né? Porque ele só tem um único imóvel e estava concentrado em um único inquilino. Então, esse daqui é o gráfico da cotação desse imóvel, tá? Então, se desvalorizou aí uma porrada, literalmente, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Porque não faz o menor sentido a gente se expor a esse tipo de risco, sendo que a gente tem um instrumento super simples que a gente pode versificar muito. Então, a gente correr esse risco aqui não faz sentido, tá? Marcou aí se já fez esse erro aqui? Porque lá na frente vai ver a tua nota, tá? Quinto erro, não verificar a qualidade do imóvel e procurar caso haja vacância, tá? Verificar então a qualidade do imóvel, ver se é um imóvel de qualidade e também, caso ele fique vago, a gente verificar se é possível outra empresa vir, né? Pô, várias empresas gostariam de estar naquela localização ali. Então, a gente verificar isso é fundamental. Então, por exemplo, você pode ir lá no site de relacionamento com o investidor do fundo e aí a gente vai colher as informações. Então, por exemplo, vamos pegar o HGLG aqui. Então, lá no site do HGLG, você vai ver todos os imóveis que ele tem. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Washington Luiz. Tem vários aqui, né? Vamos pegar esse daqui. Vamos saber um pouco mais sobre ele. Então, beleza, aqui vai ter algumas informações, você pode baixar aqui a ficha comercial, tese de investimento sobre ele, você vai ter muito mais informações. Classificação A, ou seja, um padrão constitutivo bacana, tá? E aqui você consegue ver a localização. Então, a localização dele, pô, do lado aqui tem um centro de distribuição do Carrefour, docas da BRF, onde é que ele fica aqui? International Business Park, então fica no Rio de Janeiro ali, perto do aeroporto Galeão e tal. Então, é uma localização boa, tá? Então, por mais que o inquilino saia desse imóvel, provavelmente ele consegue alugar novamente de forma rápida, tá? Então, verificar a qualidade dos imóveis e a localização desses imóveis é fundamental também para a tua carteira. Lembre que quando você está fazendo investimento na Bolsa de Valores, não é algo abstrato, fora da realidade, botar lá o dinheiro lá e vai se valorizar. Não, cara, é vida real, cara. Se acontece alguma coisa na vida real, vai ser impactado diretamente no teu investimento. Tá? Então, a gente verificar esses dados é fundamental para tomar uma decisão de investimento. E a mesma coisa acontece na Bolsa de Valores. Geralmente a pessoa investe na Bolsa de Valores fazendo uma apostinha ali e tal, não leva muito a sério muitas vezes. E aí, o que acontece? Pô, eu vou investir 10 mil reais. Não pesquisa porra nenhuma, não estuda, não contrata nada, nenhum tipo de serviço e vai lá e compra de qualquer jeito. E aí, para trocar de celular, vai comprar um iPhone, faz todas as pesquisas e não sei o que, sabe a ficha técnica do iPhone, a porra toda, sabe tudo. Aí, quando vai investir no fundo imobiliário, não sabe nem o nome de um imóvel que o fundo imobiliário tem, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso daí, tá? Sexto erro, cara, se você tá aqui até agora, já deixa um dedo no like aí, tá? Então, sexto erro que a gente tem. Quem são os inquilinos do imóvel, tá? Então, aqui a gente tem o GGRC11, por exemplo, para a gente trazer. Então, vamos entrar lá no site deles e a gente vai verificar aqui que a gente tem vários galpões. Então, pô, a gente tem aqui um centro de distribuição da Ambev, vários da Ambev aqui, tem um da Hering, tem da Americanas, aqui embaixo de mim aqui, ó, da Americanas, que não está andando muito bem das pernas. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Distribuição Suzano, Santa Cruz. Então, quando são empresas que têm o capital aberto, acaba sendo mais fácil para a gente ter uma noção de como que é a saúde financeira da empresa. Então, isso acaba sendo positivo. Então, Ambev, Americanas, Hering, a gente consegue verificar como que está a saúde delas. Então, faça isso daqui também, que é fundamental para a tua tomada de decisão, tá? Sétimo ponto, investir em fundos de fundos. Eu não curto muito isso daqui, tá? Porque os fundos, cara, eles foram criados para o gestor ganhar dinheiro em cima do investidor preguiçoso. Então, se tu é preguiçosão, pô, eu não vou estudar nada de fundos imobiliários, vou delegar para um fundo de investimento. Fundo de fundo, né? Tem fundo de investimento e tem os fundos imobiliários, que é bacana, que investem em outras cotas de fundo. E aí são fundos de fundos. E aí, cara, para mim não faz muito sentido, porque, cara,
assim, a gente precisa ser o autor das nossas decisões, tá? E no mundo dos investimentos não é diferente. Pô, tu trabalha pra cacete pra adquirir o teu patrimônio, não delega a tua função como investidor para outra pessoa 100%. Tu precisa compreender o que tu tá fazendo com aquele teu investimento, tá? Tu precisa saber para onde o teu dinheiro tá indo. Não delega isso para outra pessoa, porque na primeira queda que tiver, você já vai ficar nervoso e vai querer vender com prejuízo e é super errado você fazer isso, tá? Muitas pessoas fazem e perdem dinheiro e nunca mais investem porque estavam com preguiça de estudar. E o fundo fundo vai justamente fazer isso, cara. Você vai colocar o dinheiro lá porque você está com preguiça de estudar, aí o fundo não vai performar muito bem, aí você vai querer vender com prejuízo. E também você vai pagar a dupla taxa, tá? De administração, de performance por vezes, tá? Então você vai ter o fundo que esse fundo está investindo, então lá, esse fundo que você investiu vai pagar a taxa de administração. E esse fundo que você investiu também cobra taxa de administração, então você vai pagar duas taxas, tá? Isso quando não tem taxa de performance também, e por vezes você precisa verificar a taxa de performance se o benchmark dele é fácil de bater. Geralmente eles colocam um benchmark fácil, eles batem o benchmark e aí come mais um pouquinho ali. Que tu poderia facilmente conseguir bater esse benchmark sozinho, simplesmente estudando um pouco. Beleza? Então presta atenção nesse ponto aí. E agora a gente vai ver qual que é a tua classificação. Anotou aí, cara, quais erros tu cometeu? Então eu quero saber, comenta aqui embaixo. Seja sincero, porque se você mentir, o Benjamin Graham tá olhando aqui. Mentiu, puxa a rentabilidade para baixo da carteira, cara. Então não mente, comenta aí a real. Então você teve 0 erros aqui, desses todos aqui que a gente citou, teve 0. Então você é um investidor casca grossa. Então comentei, porra, eu sou investidor casca grossa. Teve 1 a 3 erros, investidor na média. Passou de ano, cara. Passou de ano, comentei, sou investidor na média. Agora, teve 4 a 7 erros, investidor iniciante. Não tem problema nenhum ser iniciante, todo mundo começa. Então comentei, pô, sou um investidor iniciante, até porque é importante eu saber ali como é que está o grau de conhecimento de vocês para que eu traga conhecimentos aqui de acordo com o conhecimento de vocês. Beleza? Então comenta aí, se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um dedo no like e também se inscreva aqui no canal apertando no botão vermelho e na descrição tem o nosso canal do Telegram, tá? Clica lá, entra lá, faz parte para a gente trocar uma ideia e ficar sempre atento aí das oportunidades, beleza? Um abração e a gente se vê no próximo vídeo.